Fala galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com um episódio sensacional aqui do Pricecast. Hoje nós vamos falar de dinheiro, cara. E é um tema bastante interessante, Nadal. Eu convidei um cara que ele é sensacional na área de educação financeira, né? Um cara que vem trabalhando nessa área aqui em Brasília há muitos anos. Inclusive, Pô, o que cara é bom. autor de livro, meu. Você vê. Esquece. Pois é. O cara... O nome dele é Eduardo Coelho. Ele é educador financeiro, ele tem MBA em gestão financeira, pós-graduação em administração e autor de vários livros de educação financeira. É um prazer hoje recebê-lo aqui no nosso episódio do Pricecast. Hoje nós contamos aqui com a assessoria e o co-host aqui do Nadal, o pessoal do Armário Cast, sempre apoiando aqui Salve, o família. Pricecast. E eu acho, Nadal, que vai ser muito bacana da gente conversar um pouco sobre essa questão do dinheiro, né? Será que o brasileiro certeza. sabe lidar com dinheiro, Nadal? O que é que você se aventuraria a dizer nesse primeiro momento aqui de podcast? Nesse primeiro momento, eu como uma pessoa, sempre faço o papel da pessoa que tá aprendendo, né? Eu diria, com os podcasts que já tiveram aqui, eu diria que é uma parada que é difícil, assim, né? O brasileiro não tá sabendo lidar muito bem com o dinheiro, não. E vamos entender mais sobre isso nesse episódio de hoje, É né? verdade. O brasileiro, cara, ele não discute sobre dinheiro, né? Muitas vezes é um bloqueio que ele tem, né? A gente não conversa sobre isso na família, a gente não conversa sobre isso na escola. E hoje nós estamos aqui com o Eduardo, que ele vai simplesmente abrir, escancarar aí esse assunto, explicando pra gente. Cara, eu queria, Eduardo, começar te fazendo uma grande provocação, cara. Eu vou te colocar logo uma sinuca de bico, né? Se você pegar os números hoje da economia brasileira, a gente está vendo aí o Brasil com índice de inflação batendo 2 dígitos, né? A gente está vendo aí as famílias brasileiras endividadas, né? Se você pegar os últimos dados de endividamento do Brasil, são quase 8 de cada 10 famílias nesse país endividadas. Inclusive com o nível de inadimplência crescendo, né? Então eu queria soltar uma provocação aí para você que vem trabalhando nessa área já há muito tempo e com certeza nós vamos aprender bastante hoje nesse episódio, né? E aí eu solto a provocação. Será que o brasileiro sabe lidar com dinheiro, Eduardo? É um prazer recebê-lo. Por favor, faça aí a sua apresentação. Uhul! Boa. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar sobre esse tema, porque é um tema que às vezes assusta as pessoas. Assusta. Saber lidar com dinheiro. A pergunta: o brasileiro sabe lidar com dinheiro, né? Não joga para mim não, é você que vai responder, pô. É uma pergunta assim que se você analisar o que está acontecendo no nosso Brasil, nas nossas escolas, nos últimos anos, há 10 anos, há 20 anos, o que está acontecendo hoje, é muito fácil responder essa pergunta. O brasileiro não sabe lidar com o dinheiro. Não sabe. Por mais que nos últimos anos já tenha programas de inserir a educação financeira nas escolas, mesmo assim, o brasileiro ainda não sabe cuidar do dinheiro, não sabe lidar com o dinheiro. E o que é que tá faltando, assim? Você fala, bom, o brasileiro não sabe lidar com dinheiro, né? Eu concordo com você, eu acho que é uma afirmação pesada, mas é uma afirmação que realmente é verdadeira, né? A gente tem constatado isso e cada vez mais a gente tem visto aí o brasileiro se enrolar com endividamentos, com inadimplência e agora ainda mais com esse cenário complicado de inflação, fica realmente muito mais difícil, vamos dizer assim, de você fazer uma boa gestão financeira, né? Mas, assim, o que é que falta, cara? Falta discutir isso, falta que esse assunto entre de verdade no currículo escolar, falta mais discussão. O que é que falta, assim, na tua opinião? Bom, o que falta mais mesmo é o ensino mesmo da matemática financeira. Não Boa, é, não boa, é boa. simplesmente a matemática, é a matemática financeira. Porque a diferença entre matemática e matemática financeira, a financeira, ela ensina a lidar exatamente com o dinheiro. A matemática financeira é o estudo do dinheiro ao longo do tempo, né? O que, Bacana. e isso tem que ser ensinado lá no primeiro ano, para as crianças. E vir ensinando e repetindo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, na faculdade. Isso não pode deixar nunca de ser ensinado. Matemática financeira tem que ser ensinada todos os
períodos escolares, para todas as idades. Isso é só para começar. Entendi. E outra coisa, assim, depois que você já saiu da área do ensino, né? Não está mais na faculdade, não está mais. O que se pode fazer? Isso que eu ia perguntar, a vida adulta, né? Como a gente pode. O que um adulto hoje que não teve essa base, né, educacional, de ensino, de matemática financeira, o que ele hoje em dia, onde ele pode procurar esse tipo de conhecimento? A internet, né? Tem muito da internet, mas onde que você pode. Tipo, o que ele tem que fazer? Inicialmente, assim, por iniciativa própria, Uhum. né? Você tem o que você acabou de falar, você tem muitos. Você tem ajuda na internet, você tem e-books, né? Você tem cursos de educação financeira. Você E- tem os influenciadores financeiros que estão aí vendendo, né? É, Dicas de investimento, dicas de como ficar rico no piscar de Isso. olhos, Dinheiro né? fácil, né? Dinheiro É. fácil. tem uns que você paga, né? E tem muitos gratuitos, né? Mas o que poderia ser melhorado, eu acho que é uma conscientização, não só por parte do governo, mas também por parte das empresas, né? Trabalhando com seus funcionários. Isso mudaria muito a situação hoje. Porque o brasileiro, de uma forma geral, ele estava acostumado com a inflação alta, né? Antes lá Nos dos anos 80. 80, Isso. né? No começo dos anos 90. E aí, com essa inflação alta, a pessoa sabia mais cuidar do dinheiro do que hoje. Mudou muito. Depois que entrou o Plano Real, Real. lá em 1993, 4, 94, né? Aí as coisas começaram a mudar. Porque, assim, aparentemente, né, entre aspas, a inflação estava controlada. Verdade. Estava controlada assim, tinha 1%, 2%, mas mesmo tendo inflação de 1%, 2%, tem inflação. Existe um impacto na perda do poder aquisitivo, né? Existe. E aí o que mudou? Aquela inflação que desapareceu, de certa forma desapareceu, aí começou a mudar o cenário, de uma forma geral, o cenário bancário, a facilidade para o crédito ficou muito maior. Bem maior. Tanto para pegar empréstimo quanto para comprar as coisas, né? Então, antigamente, dividir um carro para você pagar em parcelas era super difícil, né? Porque a inflação era coisa de louco. Então, você não... E aí tinha a história do carnezinho, né? Você Uhum. comprava no carnê, você ia pagando lá, tinha que ir lá na loja fazer o pagamento, isso realmente dificultava um pouco, né, o acesso ao crédito, né? E se não tivesse parcelas fixas, né? Ninguém queria financiar sabendo que a parcela ia aumentar no mês seguinte. Com certeza. Então era complicado você fazer contas, né? Era complicado você se endividar. Então, o endividamento naquela época era mais difícil. As pessoas controlavam mais o dinheiro. E aí ela segurava aquele dinheiro que recebia do seu salário e pagava, né, as coisas à vista. Era mais fácil pagar à vista do que falar assim, cara, tenho meu dinheiro aqui, eu vou comprar. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Naquela época o cartão de crédito, né, o dinheiro de plástico ainda não era tão popularizado, né? Não. Então realmente é como você falou, as pessoas usavam muito em cash, né? Usavam muito dinheiro, efetivamente, para fazer compra, né? E é uma coisa interessante, porque aí entra um pouco de psicologia, né, Eduardo? Porque quando você tem que meter a mão na carteira para tirar o dinheiro, só aquele ato, né, de você abrir a carteira, tirar o dinheiro, ali já tem um impacto psicológico, né? Ali você, naqueles poucos segundos, você já pensa, será que eu preciso mesmo? Será que eu tô precisando Se essa comprar? troca vale a pena, Se né? essa troca vale a pena, exatamente, né? Agora com cartão de plástico não, né? Realmente todo mundo hoje tem um cartão de plástico e Você tocou um ponto muito importante, como o psicológico influencia. Hoje, para quem está endividado, a primeira coisa a se fazer é quebrar o cartão. Exatamente por causa disso. Porque se você tiver que pagar com dinheiro à vista, você vai sentir aquele negócio, caramba, eu vou comprar ou não vou comprar? É verdade, Uhum. é verdade. Você tocou num ponto muito, Agora, muito com o importante. cartão, você joga o pagamento para daqui a Ah. 30 dias. Então, assim, tipo, sabe, vamos ver, lá no futuro eu vejo o que, que É eu um faço, problema né? pro eu do futuro. É né, um gente? problema para o futuro, né? É, Realmente é verdade. E além disso, né, Eduardo, de 90 para cá, com essa questão do aumento das opções de crédito, mesmo com juros elevados, houve um incentivo muito grande ao consumo, né? Quer dizer, as lojas querem vender mais, Uhum. né? Eu me lembro
você tem, por exemplo, determinados movimentos dentro de determinados setores, como, por exemplo, o setor de moda, onde ficou muito divulgado essa questão do fast fashion. Quer dizer, eu compro uma roupa hoje, uma calça, não é para durar 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Eu compro uma calça, amanhã lavou, já vou ter que comprar outra calça, e isso faz com que as pessoas acabem se endividando por uma questão desse volume, né, de inputs que ele recebe para consumo, né? Então, fica de um lado o mercado querendo vender, do outro o teu bolso dizendo assim, puta, mas peraí, você tem que ter cuidado, né? Só que se você não tem um controle emocional para isso, né, o Eduardo, eu acho que as pessoas... E, obviamente, o conhecimento também, porque não é só a questão dos inputs emocionais, né? Se você tiver conhecimento, consciência, informação, você acaba sendo mais ponderado nesse sentido, e aí as pessoas tendem a consumir mais e, obviamente, consumindo mais, se endivida mais, né? O marketing é de lascar. É uma palavra que eu vou colocar aqui. O marketing, ele cria uma necessidade que você Não tem. não tem. Não tem. É isso. Então, essa questão de você trocar de roupa de 6 meses em 6 meses, não é só a roupa, não. Não, sim, Você vê exato. essas questões de celulares que vão se Sim, modernizando. sim. E você assim, cara, você não precisa trocar de celular, mas o marketing faz você, lançou aqui um novo modelo e você precisa desse celular. É isso. E até o... Oi. Aí. E até o mercado hoje em si, assim, ele tá o tempo todo renovando, até, tipo, peças de computador, essas coisas, elas têm agora o tempo de validade delas encurtou muito, né? Chama-se de obsolescência programada, né? Exatamente. E os aplicativos hoje, os aplicativos, eles o tempo todo tendo atualizações, então seu celular vai ficando obsoleto. Exatamente assim, seu celular, ele te É de obriga, propósito, ele né? te obriga a você ter a renovar, a você comprar mais no mercado, sendo que você tem um que funciona, só que ele começa a forçar que ele não funcione mais. É verdade, isso é verdade. Eu fico assim. A gente já fez uns trabalhos, eu particularmente, a gente faz uns trabalhos lá no meu trabalho, na procuradoria, que a gente, de vez em quando acontece, chama-se leilão do desapego, Pô, bacana. Leilão sabe? do desapego. E aí, as pessoas, a ideia é o seguinte: você leva pro leilão, você pega uma coisa que você não está usando mais, que você comprou por impulso, que você. É o que mais tem. É o que a gente acabou de falar aqui, né? Que você criou uma necessidade de ter um novo, sendo que o outro ainda está em perfeito funcionamento. Aí o que acontece? A gente convida as pessoas, né, os funcionários, para doar o que não está sendo mais usado. Aí pode ser roupa, pode ser celular, pode ser um ferro de passar, Pô, bacana. pode ser bacana. qualquer coisa que ela tenha lá que não esteja usando e que esteja só ocupando espaço. E aí a ideia, ela faz essa doação, a gente faz um leilão entre lá os funcionários, os colaboradores, e a pessoa arremata, coloca um preço lá de, vamos supor, um item lá foi vendido por R$20. Aí R$10 volta para a pessoa que doou e os outros 10 vai para ações sociais. E Muito bacana, cara. Muito legal. É um negócio bacana, é um negócio divertido, mas o que mais interessante é o tanto de objetos que aparecem em perfeito estado. Uhum. Em perfeito estado, novo. Alguns até com etiqueta. Roupa Eu com etiqueta. acredito. A pessoa compra e tá lá, não usa. E aí vai lá pro leilão. Vocês fazem sempre isso? É um movimento já institucional ou é um movimento que nasceu assim por um impulso seu, por uma vontade própria de você e um grupo de pessoas de movimentarem, por exemplo? Porque veja bem, quando a gente está falando aqui da questão do marketing, do consumo, não é que nós sejamos, pelo menos eu particularmente, sou contra o consumo. Não, eu não estou dizendo que eu sou contra o consumo. Mas eu acho que tem que ser um consumo consciente, né? Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar para um capitalismo consciente. Um capitalismo consciente que seja bom não só para a economia, mas que seja bom para o meio ambiente e que seja bom também para as pessoas, né? Porque, de repente, se você entra numa roda onde essa roda realmente gira somente de um lado, consumo, gasto, você começa a ver o que a gente está vendo hoje,
E esse alto nível de endividamento, você tá vendo, por exemplo, hoje, esses impactos ambientais que nós temos aí hoje em função exatamente dessas indústrias que simplesmente usam todos os recursos naturais e, de repente, a Terra passa a sofrer todos esses impactos. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, não é sobre... Não é contra o consumo, mas é um consumo consciente. E essas ações aí que você está me relatando agora, puta, muito bacana, cara. Eu realmente não sabia. E ela é divulgada? Vocês divulgam? Ou é só internamente? Como é que funciona isso? Então, a ideia surgiu num curso de educação financeira que a gente fez, né? Tem uma etapa do curso que é exatamente isso, o exercício de desapego. Esse exercício de desapego faz a pessoa ter uma consciência dos gastos desnecessários que ela fez, né? Com certeza. Então, aí, nesse exercício de desapego, quando a gente discutia lá no curso, as pessoas apenas desapegavam, doava, né? Sim, Doava para quem quisesse, dava para sim, sim. alguma pessoa ou outra. E aí me deu uma ideia, eu falei assim, cara, a gente pode fazer um negócio diferente. Bom para todo mundo, bom para os dois lados, né? Bom para quem desapega, bom para quem compra, né? Mais barato, num leilão. Então, assim, a ideia era assim, como você vai doar, você coloca lá para E o doar. leilão tem preço mínimo? Não, quer dizer, cada um... Não, tem Não, preço mínimo. Não, assim, começa com R$ 1, R$ 5, depende do sei, produto, é sei, bem sei, baratinho, começa bem sei. pouquinho. E aí a gente teve a ideia, a primeira sessão, a primeira vez que a gente fez foi sensacional. E foi muito divertido. Eu era o leiloeiro, né? Ah, legal, legal. Então é que dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, quem dá mais? E aí o pessoal ia comprando e se empolgando e eu fazia umas brincadeiras lá e o Houve um pessoal apoio morria de rir. institucional, Eduardo? Foi, porque isso lá na Procuradoria. A gente conversamos com o secretário, colocamos a ideia, e isso fazia parte da educação financeira. Então, Aham. antes de começar o leilão, eu falei os objetivos, ó, isso aqui, assim, assim, por causa das pessoas que gastam demais, o objetivo é elas se conscientizarem e também comprar coisas mais baratas, né? Que seria o que eu Sim, falei, bom para todo claro, mundo. claro. Então, foi um sucesso a primeira sessão, a primeira vez. Alguns meses depois, nós fizemos a segunda. Aí teve a pandemia, aí a gente deu uma pausa. E aí nós fizemos agora um no mês passado. Então, nós fizemos já 3 vezes e é Pô, Eduardo, sucesso total. parabéns, parabéns, parabéns. A ação como essa me remete a uma questão que eu acho extremamente importante sobre a educação financeira e sobre qualquer outra área, né? Transformar a informação em algo efetivamente prático, para que o cidadão possa de fato sentir, né, os resultados daquelas informações que ele recebeu, por exemplo, num curso, né? A gente tem visto muito, eu estou na área de educação há vários anos, e eu vejo muito que muitas vezes as faculdades, as universidades, com seus cursos de graduação, com sua carga horária muitas vezes pesada, cursos de 4 anos, trazem muita base teórica, É, mas trazem efetivamente muito, muito pouco de prático no dia a dia das empresas, no dia a dia de um hospital, no dia a dia de uma instituição, né? Então eu acho que a educação financeira também passa por isso. Não adianta no primeiro momento só a gente trabalhar a questão da educação. Passar conteúdo é fundamental, obviamente, né? É importante que as pessoas saibam, por exemplo, diferenciar o que é um juro simples, o que é um juro composto, né? O que é realmente, por exemplo, um CDB, alguns outros instrumentos financeiros. Mas se ele não tiver efetivamente uma experiência, né? uhum, E uma experiência prática, Uhum. fica difícil dele absorver esse conhecimento, né? E ações como essa vêm exatamente reforçar essa minha teoria de que é preciso, obviamente, nós trabalharmos a questão da educação, mas é preciso também eu transformar isso em ação, transformar isso em experiência, para que as pessoas possam efetivamente sentir na pele que aquilo que foi aprendido, seja na escola, seja no curso de extensão, ou seja, por exemplo, num ambiente corporativo, pode ser aplicado de fato e que aquilo traga benefícios para a sociedade, né? Então, cara, fantástico aí essa tua experiência. Eu acho que são modelos como esse, né? Que experiências como essa que devem ser enaltecidas no Brasil, né? A gente tem visto aí o governo, o próprio Banco Central, né, os bancos de maneira geral, a própria Febraban agora, com esse evento que aconteceu semana passada, fala muito sobre a questão da digitalização, dos desbancalizados, né? Trazer, por exemplo, a inovação para dentro do sistema financeiro.
mas é importante também que o cidadão tenha consciência, né, de como usar o dinheiro, de como ele possa tomar a melhor decisão financeira, né? Como é que você vê essa situação de instituições como, por exemplo, o Banco Central, Febraban e algumas empresas em particular atuarem dentro desse ambiente de educação financeira, começarem a se preocupar com isso? O- Eu já vejo algumas ações, assim, das instituições, né? Muito poucas, sabe? Muito pequenas. Muito tímidas ainda, Muito você diria. tímidas, é. Então, assim, muitas vezes depende muito de um servidor que tem algum conhecimento, que quer vestir a camisa, fala assim, não, vamos fazer alguma coisa porque o negócio não tá bacana. E a parte do servidor público é mais complicada ainda, porque servidor público, ele não é um seletista que tem reajustes salariais todo ano, que tem Uhum. database, essas coisas. O servidor público muitas vezes passa 5 anos, 6 anos sem reajuste. Isso é muito, mas muito prejudicial Muito. para a vida financeira dele. Por quê? Vamos supor que você ganhe R$ 10.000 por mês e você gaste 7.000. Então sobra 3.000 ali. Uhum. Esse 3.000 você pode trocar Normalmente não é isso que acontece, né? Uhum. Normalmente eu tenho uma palestra que diz que o dinheiro acaba e o mês continua, né? Mas vamos supor, acabou de ter reajuste. Vamos supor que foi 5 anos atrás. Ele tem um consumo consciente. É, 5 anos atrás ele acabou. Exatamente, ele é bem consciente. Ele acabou de ter um reajuste. Então ele passa a ganhar R$ 10.000 e as despesas dele do mês é R$ 7.000. R$ 7.000 é a despesa, sobra 3.000. Esse 3.000 ali, às vezes ele junta ali, troca o carro ou então faz uma viagem bacana, certo? Uhum. Beleza. No ano seguinte, ele não teve reajuste. Só que a inflação acumulada É. do ano chegou, sei lá, vamos arredondar, 10%. 10%. Então, 10%, ele gastava 7.000, ele passou a gastar 7.700, ok? Uhum. E aí, ele tem ainda 2.300. Só que ele inventou de comprar alguma coisa parcelada, em 10 parcelas. E aí, ele comprometeu ali 1.300. Então, era 7.700 mais 1.300. Agora, ele tem 9.000 comprometido, Uhum, ok? uhum. Beleza. No ano seguinte, mais inflação, 9.900. Então, já no segundo ano, apenas com a inflação e com uma parcela que ele contraiu, ele já comprometeu os 10.000. Agora, imagine 5 anos sem reajuste. Então, aqueles 7.000 já viraram 12. Uhum. Mais as parcelas que ele tinha, 13. Ou seja, ele já não consegue fechar no azul, né? Já não consegue fechar no azul. Mas vamos supor que ele tinha guardado lá Uma reserva. uma reservinha De daquele, quando ele emergência. gastava só 7. Mas aí a reserva acabou e aí ele começou a entrar no cheque especial. E aí, Não, é loucura, né? cheque especial tá é uma muito bola de caro. neve, Tá né? muito caro. Então vamos fazer um empréstimo que os juros é menor para pagar o cheque especial. Beleza. Pagou o cheque especial, só que continua lá a parcela. E aí a parcela, agora com a despesa já nos 11.000, pô, não tá batendo. Aí você tem que diminuir despesa ou fazer outro empréstimo. Aí vem um consignado. E aí fica uma bola de neve. Vira uma bola de neve e ele não consegue sair enquanto não surgir um outro reajuste. Uhum. E aí, não há educação financeira que dê jeito. Neste caso, se ele não tiver um planejamento de que ele vai passar uns 4 anos, 5 anos, 6 anos sem reajuste, ou ele faz adquire aí uma nova fonte de renda, ou ele diminui Os custos constantemente dele. os custos, né? O consumo dele. Troca o Uhum. filho de colégio, para de ir em restaurante caro, em vez de ir toda semana, só vai uma vez por semana. Ele vai ter que se adaptando. Aí, às vezes, a educação financeira na empresa, lá no órgão, funciona por um tempo. Funciona, faz a pessoa cuidar mais do Tem dinheiro. uma estratégia, né? De como gerir o seu dinheiro, né? Tem. Aí vai funcionar mais para quem leva a sério e para quem leva a sério a parte dos investimentos. Quando ela começa a entender sobre investimentos, aí ela consegue até viver 6 meses sem reajuste de boa. Mas por quê? Porque lá atrás ela se preocupou
com as reservas. Que as reservas não é simplesmente uma reserva para a questão da inflação, não. É uma reserva para fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, ele fazendo o dinheiro trabalhar para você com essas reservas, com o dinheiro que ele juntou, ele pode passar um bom tempo sem reajuste. Comendo essa gordura, vamos dizer assim. Exato, exato. Então, é importante, mas as pessoas têm que levar a sério os ensinamentos da educação financeira e principalmente os ensinamentos sobre investimentos para fazer o dinheiro trabalhar para você, porque aí vai ter uma parte que você tem o salário, que é o seu trabalho, agora você vai ter um rendimento que é o seu dinheiro trabalhando para você. Aí sim, aí é bacana. Agora é muita disciplina, né, Eduardo? Realmente para você conseguir, por exemplo, o caso do brasileiro, eu diria que não é só funcionarismo, não é só o funcionalismo público. Eu acho que a iniciativa privada também passa por esse perrengue e passa até numa situação, vamos dizer assim, mais difícil, porque quando você olha a média salarial do funcionário público e do funcionário da iniciativa privada, o salário do funcionário da iniciativa privada é bem menor. E aí, consequentemente, ele vai ter que passar por mais restrições, não é verdade? Mas envolve muita disciplina. No setor privado, às vezes é até pior, porque ele não tem a garantia de estar empregado sempre. Isso. O planejamento de longo prazo, ele não pode. O endividamento de longo prazo, ele não pode fazer. Não pode fazer. Por isso que os juros são cobrados exorbitantes para quem não é servidor público, né? Você pega um rapaz de iniciativa privada que vai fazer um consignado, ele vai pagar 4,5%, 5% de juros ao mês. Loucura. Sabe o que é 4,5% de juros ao mês num consignado? E olha que são consignado é garantido, tá lá na folha, descontado em fonte, descontado lá na fonte. Até o momento que ele vai ser demitido ou não, né? Mas assim, tem uma certa garantia, né, para o banco. E aí, para o servidor público já é bem diferente. Ele consegue uma taxa de 1, alguma coisa, né? No máximo 2% de juros. Então, no setor privado é realmente muito mais complicado. Os juros são bem exorbitantes, são muito maiores em comparação ao serviço público. Ele não tem a garantia que ele vai estar empregado. Se ele comprou um carro em 48 meses, ele não tem garantia que vai estar 48 meses trabalhando nessa empresa. Então, se ele não tiver... Nem se a empresa vai estar ainda ativa, né? Ainda tem isso. Tem isso. Então, é muito mais complicado, realmente, para o setor privado do que para o setor público. A educação financeira, nesse caso, ela é tão importante ou mais importante ainda no setor privado do que no setor público, em relação a essa questão da segurança. E principalmente quando a gente tem um Brasil, né, cara? Eu estava lendo essa semana sobre a questão do spread bancário, né? Nós temos o sistema financeiro brasileiro cobra uma das mais altas taxas de spread bancário do mundo. Muito caro. Então, assim, e aí uma das justificativas, aliás, duas justificativas que eu via, risco, né? O risco, né, obviamente, e também a tributação. Os bancos se defendem nesse sentido. Eles dizem que eles são muito tributados e que, na realidade, o risco é alto. Ou seja, o adimplente, na realidade, ele paga uma taxa alta por conta de uma inadimplência que não é dele, né? Quer dizer, é até um contrassenso isso, né? Eu já trabalhei em 4 bancos e eu até hoje eu não consegui entender isso, sabe? Porque o lucro é muito superior. O lucro dos bancos brasileiros são tão superiores a outros países, mesmo com essa desculpa de inadimplência, do risco. Cara, não justifica, não entra na minha cabeça cobrar uns juros tão alto quanto o Brasil cobra no nosso sistema bancário. E tem alguma explicação, assim? Agora eu tô perguntando porque eu não sei mesmo. Tem alguma explicação? Eles têm Então, essa explicação que o Paulo acabou de dar. A questão do risco, alto, né? Ele diz o seguinte, olha, o risco de emprestar dinheiro para o brasileiro é muito alto. Então, eu aumento a taxa de juros para cobrir esse risco, né? Ou seja, o cara que paga em dia, ele tá pagando por você e por aquele cara que não paga. Né? E outra coisa, eles também, o sistema bancário, responsabiliza, por exemplo, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, pela alta taxação em cima dessas operações. Então fica essas duas, briga, né? esses dois pilares, né? Quer dizer, na realidade, o spread é alto, a taxa de juros é alta de uma maneira geral, porque na realidade o risco dos bancos emprestarem é grande. Ou seja, o risco que ele tem de emprestar dinheiro para você e você não pagar é grande. Por conta disso, eu aumento a taxa de juros, né? E a outra questão é a tributação, né?
Eu não tenho dados sobre isso, mas, segundo o que eu tenho visto e acompanhado, realmente o sistema financeiro brasileiro, além de muito regulamentado, que acaba sendo um custo para o banco, né? Ele é muito, as operações financeiras são muito sobretaxadas. Então, por isso que, na realidade, os juros é alto. Mas eu absolutamente concordo com o que o Eduardo está colocando, que não se justifica. Porque você tem hoje, por exemplo, bancos que estão, por exemplo, na Europa, que estão nos Estados Unidos, que têm situações muito mais dignas, por exemplo, de oferta de crédito, né? E isso é uma questão complicada, né? E essa questão dos juros altos acaba levando com que o brasileiro aumente a sua inadimplência, né? Eu tomo crédito porque eu preciso realmente ou para consumo de curto prazo ou para cobrir uma outra dívida a um custo menor, né? E eu acabo criando uma bola de neve, né? E aí, às vezes, chega num ponto que eu não consigo pagar, né? Mas eu acho que o que mais deixa o brasileiro descontrolado, endividado, não é nem isso, é mais a questão da inflação. A inflação, se você perguntar para uma pessoa assim, o que é 2% de inflação? O que ela representa na sua Quase vida? ninguém vai saber te explicar isso aí, eu acho. Eu acho, assim, porque eu falo pela galera, até da minha idade, assim, que é uma galera que acabou de sair, tava estudando e não sabe. É uma pena isso. Ninguém sabe, sabe? Pergunta para uma pessoa assim, você vai no supermercado com frequência, pelo menos uma vez por mês para fazer as compras? Sim. Quanto é que você pagou no quilo do feijão no mês passado? Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. E aí volta a primeira pergunta que você fez aqui no programa. O brasileiro sabe lidar com o dinheiro? Se ele não entender... Ele não sabe nem como gastar ele, né? Se ele não... Exatamente. Não sabe nem como gastar. Se ele não entender quais são os efeitos que a inflação causa no seu bolso, se ele não conseguir fazer um cálculo simples para saber se um produto de 600 gramas que custa X, ele vale mais a pena do que um de 900 gramas que custa Mais Y, né? E se ele não consegue fazer um cálculo simples desse, ele vai pegar o produto que ele vê primeiro na prateleira. Ele não faz nem esse cálculo para ter uma comparação em relação ao peso do produto, se um é mais barato ou não. Não. Eu já vi gente fazendo assim, vou dar um exemplo aqui. Uma embalagem tinha 3 latinhas de milho verde. As 3 latinhas tava lá. Não lembro quanto era, porque faz tempo isso. Mas vamos supor que tava R$1,50 cada uma, tava R$4,50. Aí, tava R$4,50. E tava assim, promoção de 5 e pouco por R$4,50. Por incrível que pareça, tinha uma latinha, a mesma latinha de milho, só que separada, por R$1,20. Deu pra entender? Deu pra entender? E as pessoas compravam E a pessoa comprava o as pacote 3 com saía escrito por promoção. porque tava escrito promoção. Caramba, R$1,20 para R$1,50. Então você estava pagando 30 centavos a mais em cada uma. Então você estava pagando 90 centavos a mais nas 3 latinhas. Dá para entender? Não, sim. Então as pessoas, eu repito, né? As pessoas não sabem lidar com dinheiro. Numa questão simples de supermercado. Essa questão você me dá uma deixa até para vender meu peixe, né? Quem patrocina esse podcast é um aplicativo chamado Pricebook. E o Pricebook ele trabalha exatamente com essa questão. Hoje não precisa mais nem, Eduardo, você pensar. Só basta você ter um celular com internet, ler o código de barra e através do aplicativo Pricebook a pessoa vai poder exatamente identificar quanto pagou, qual é o preço atual, qual é a diferença em real e qual é a diferença percentual. E aí eu te pergunto, as pessoas conseguem entender isso? Não. E eu estou falando agora como empresário, como dono da startup Pricebook. Não conseguem entender. Então, realmente, você tem toda a razão quando você fala de que o brasileiro tem muita dificuldade de lidar com dinheiro. Coisas simples, né? Como você acabou de dizer. Quanto eu paguei pelo quilo de feijão da última vez? Eu não sei. E uma coisa, na realidade, nós sabemos, Eduardo. A inflação medida através do IPCA, que o governo divulga como oficial, que é uma composição de uma cesta de produtos,
é completamente diferente da inflação do bolso e do orçamento de uma família brasileira. Do carrinho de compra lá. Isso é É verdade. totalmente, e muito bom, é totalmente diferente da inflação do carrinho de compra. E mesmo você tendo um aplicativo que você baixa gratuitamente, que pode te ajudar a tomar essa decisão, as pessoas não conseguem entender essa utilidade. Então, é mais complexo do que você está falando, né? Eu acho que é mais preocupante do que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, é instigante. Porque eu acho que isso abre uma porta enorme para pessoas como você, por exemplo, que batalha nessa área já há muito tempo, conseguir perseguindo esse objetivo de fazer com que o brasileiro comece a ter mais consciência sobre o uso do dinheiro. Né? Se por um lado a gente fica preocupado, né, com essa constatação de que efetivamente o brasileiro tem dificuldade de lidar com dinheiro, por outro lado te abre uma puta de uma oportunidade, né? E é essa oportunidade que eu quero te perguntar agora, né? Eu vi que você escreveu 2 livros sobre isso, né? É muito legal. Me fala um pouco sobre esses 2 livros, se você puder, para a gente ter uma ideia, onde é que a gente compra, como é que a gente pode ter acesso a essas 2 obras, né? São 2 ou Duas. né? O primeiro livro que eu escrevi, eu estava no auge dos meus estudos de educação financeira e eu tenho um filho, hoje ele está com 14 anos, na época ele só tinha 7 anos. E a ideia surgiu quando eu estava ajudando ele a fazer um exercício da escola, né? Pô, legal, cara. E era um livrinho que tinha que ler, e era um livrinho, assim, de uma historinha, e cada página tinha 2 linhas só, assim, de escrito, né? E aí eu olhei, assim, a historinha e tal. Aí lá na contracapa, lá no final, tinha o preço, né? Do livro. Na época eu acho que era 25 reais, R$24,90. Aí eu falei, caraca, o livro é só esse fininho aqui, R$24,90. Caro, né? Pra pouquíssimas folhas, pouca pouco coisa conteúdo, escrita, né? pouco conteúdo, né? Mas a historinha era até interessante, você viu pra aula dele lá. E aí, neste momento, eu tava conversando com a esposa, né, na época, e a gente dividia, a gente dava uma mesadinha pra ele e dividia em 2 partes a mesada, né? Já pensando lá no futuro da criança, que a primeira parte é pra ele juntar, né, pra quando ele crescesse, ele teria ali o dinheiro trabalhando pra ele. E a segunda parte era pra ele gastar ali com as coisas que ele gosta. Se ele quiser gastar no colégio, comprar uma balinha, um doce, um chocolate, ele teria o dinheirinho dele pra ele gastar. E aí, eu conversando com a esposa, e ela falou assim: tá, e pra ele comprar uma coisa mais cara, né? Porque uma é pro futuro e outra é pra comprar as coisas do dia a dia, né? E for pra comprar uma coisa mais cara, ele vai tirar da onde? O pai dá, né? É. Não, mas a ideia não é essa, né? A ideia é a criança aprendendo, né? aprender, né? E ela Claro, mesma claro. fazer os gastos dela. E aí eu falei assim, realmente, a gente precisa dividir melhor esse dinheiro, né? Teria que ter uma parte para os gastos do dia a dia, uma parte para as coisas mais caras e uma parte para o futuro, né? E aí veio a ideia do primeiro livro que chama-se O Lobo Milionário e os 3 Porquinhos. Aí eu comecei a fazer analogia dos 3 porquinhos com esses 3 porquinhos de juntar dinheiro. Que ele tinha 2, aí eu falei assim, não, vamos ter 3 porquinhos. Aí, pô, 3 porquinhos, né? E aquele Legal, negócio do legal. livro. Aí eu, caramba, dá pra gente escrever uma história aqui né, fazendo analogia ao clássico, né? Mas trazendo pra educação financeira, como é que eu vou colocar isso? E aí veio a Sensacional. ideia, Pô, e legal. eu Super show. subi, se a gente tava na cozinha, eu subi lá pro quarto e comecei aí li a história do clássico, aí comecei a fazer analogia, aí comecei a escrever. Em 2 dias eu escrevi o livro. 2 dias você escreveu um livro. 2 dias. Aí eu Mas também foi aquele fininho valendo R$25,90 ou Não, R$24,90. esse teve bem mais conteúdo, né? Porque a gente explica toda uma historinha dele ganhando dinheirinho. Aí tem o Senhor Coelho, que é um milionário, que ele aprende como é que o milionário lá vive de renda, né? E viver de renda, hoje, é super possível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, se tiver uma educação financeira desde cedo, se tiver cuidando Disciplina, bem
do dinheiro, separando ali uma parte para os investimentos, qualquer pessoa consegue viver de rendas. Você acha que, assim, existe um cálculo necessário assim, em mente de para a pessoa que ela quer, ela recebe tanto, X. Uhum. Existe um cálculo na mente dela, tipo, eu posso gastar até tanto, isso aqui eu tenho que guardar como segurança mesmo, para mim começar a entender que até para fazer essa separação da forma inteligente, de uma forma inteligente. Não existe um cálculo certo, porque varia muito de pessoa para pessoa. Então, Estilo por de exemplo, vida. se você mora com seus pais, Uhum. você não paga aluguel, você não paga aquelas despesas de moradia, né? Isso. Então, você pode guardar mais para o seu futuro. Uhum. No livro, eu coloco 40%, 40% e 20%. 20% para os investimentos do futuro. Aqueles 20% vai para aplicação financeira. Você não mexe nele em hipótese alguma. Ele só vai acumulando. O que pode acontecer para você mexer nele é você tirar do investimento para colocar em um outro que te dá mais rentabilidade. Isso pode. Mas você não pode gastar esse dinheiro, esses 20%. Uhum. Para as crianças e para adultos que também ainda vivem com os pais, que tem um gasto menor, essa divisão 40%, 40% e 20% está muito boa. Agora, se você já está num O que é 40%, 40% e 20%? Assim, 40% para quê? 40%. 40% para os gastos do dia a dia, Ah, tá. compra de supermercado, Sim, o sim, seu sim. lazer, essas coisas. Sim. Então, se você ganha 10 mil, 4 mil é para Aham. você fazer esses gastos. E os outros 40% que são para os gastos de maior valor. Para você comprar um celular, ou você vai comprar uma Trocar de televisão. carro, uma viagem. alguma coisa. Esses outros 4 mil, né? Que é 40%. E os 20 mil é só para investimento mesmo. Os 20%, Os 2.000, né? desculpa, Aham. os 2 mil. Só para investimento. Hoje, assim, no dia a dia das pessoas que são casadas, que têm sua moradia, as despesas, tudo, E não funciona esses 40, 40, 20, né? aí fica pesado porque Muito. não dá. Aham. Então tem que aumentar as despesas pro dia a dia. Aí você pode colocar 50, 40 e 10. Ou você pode colocar 60, 30 e 10. O Entendi. 10 é o mínimo que você tem que destinar para investimentos. Pelo menos 10%, né? Pelo menos 10%. Se você puder colocar mais, você coloca mais. Mas pelo menos tem que ser 10%. Ou às vezes aumenta o daqui e mexe no ajuste das compras maiores ali, né? Às vezes do Pode a mais, fazer, né? pode fazer Esse qualquer. gerenciamento, né? Pode fazer qualquer ajuste na outra parte. Mas no dos investimentos, você tem que já destinar 10%. Tem vários autores de educação financeira que eles falam isso, né? Pague-se primeiro. Então, primeira coisa, recebeu o seu salário, destina 10% para os investimentos. Muitas pessoas já até conseguem fazer isso automaticamente. Investimentos automáticos. Você vai lá no computador lá, no seu aplicativo do seu banco, e escolhe um fundo de investimento, e todo dia 21 do mês, todo dia 5 Já do é mês, automático, já já vai carrega automático lá. para o investimento. E às vezes você não tem segurança também, eu juro que o que não existe na internet aí de lugares que te assessoram a fazer investimentos, né? Às vezes a pessoa fica, pô, mas eu não entendo nada disso. Aí às vezes tem pessoas que entendem, isso é exatamente isso, né? Muito bom o que você falou. Eu não entendo nada de investimentos. Hoje, quem é que entende de investimentos? Se você for olhar assim, eu tava vendo, por curiosidade assim, eu tava vendo uma reportagem aqui dos candidatos a presidente e o que eles têm de patrimônio. Cara, quase todo mundo tem dinheiro em poupança. Uhum. Poupança! Loucura. Olha que esses candidatos são super instruídos. Mas o dinheiro dele tá em poupança. Faz sentido, né? Então assim, a pessoa não tem. Mas a poupança ela ficou no imaginário popular durante muito tempo, né? Então, quando você fala em investimento, principalmente para aquele cara de uma classe média que realmente não tem assim condição de ter uma sobra maior, é a poupança, até por conta da liquidez, né? O principal instrumento que leva ele a fazer essa, né? Por exemplo, a criança nasceu, a primeira coisa que você faz é abrir uma poupança, né? Você não pensa em renda variável, você não pensa Vamos em esclarecer outras... uma coisa aqui. Aham. O que é liquidez? Liquidez se você precisar do dinheiro, você vai lá e tira do banco, Sim, certo? sim. A poupança, ela nem é tão líquida assim. Você pode até fazer isso, mas a rentabilidade dela é paga em 30 em 30 dias. Se você tirar com 15 dias, sim, você sim, não sim. teve rentabilidade. Sim. Enquanto outros tipos de investimento que te paga mais juros,
você ainda pode ter rentabilidade se o dinheiro ficou parado Proporcional, um dia, né? 2 dias, Proporcional, 3 né? dias. Proporcional. Exato, exato. Então as pessoas têm que ter consciência que existe investimento com mesma liquidez ou até mais liquidez em Sim, relação a sim. essa comparação, com a mesma segurança ou até mais segurança. Meu dinheiro ali está seguro no banco. Poupança é um dinheiro seguro. Não, existe outro tipo de investimento que é tão seguro ou até mais seguro. Porque se você está com um dinheiro na poupança do Banco Itaú, por exemplo, e o banco falir, se você tiver uma quantia maior do que 250 mil, 50 mil. ele só vai garantir aquilo lá, porque tem um fundo É, garantidor de isso. crédito. Agora, se for um tesouro direto, se o banco falir, não tem problema. O seu porque dinheiro o está no título do tesouro governo. direto. Mesmo que você usou o banco para comprar o título do governo, o seu dinheiro está lá. Então ele é até mais seguro do que a poupança. Uhum. Então as pessoas assim acham que a poupança é mais segura, que a poupança tem maior liquidez, que eu posso pegar a qualquer hora, sendo que você pode ter em verdade. outros Mas tipos de investimento. o que de fato me preocupa, Eduardo, porque assim, quando nós chegamos no nível de investimento, é porque na realidade existe uma pessoa que tem algum conhecimento de educação financeira, existe uma pessoa que é disciplinada, existe uma pessoa que consegue fazer com que o dinheiro chegue ao final do mês e ainda sobre, né? Mas a realidade, a grande realidade do brasileiro é que, principalmente do trabalhador brasileiro em geral, ele não consegue chegar no final do mês com sobra de caixa. Ele recebe dinheiro dia 5, dia 10, dia 15, no máximo, acabou o dinheiro dele. Então, é esse cara, para mim, no caso, que me preocupa. Que é a grande maioria, eu diria que é 99,9%. É a história do É cara esse- que fala de investimento, mas ele tá devendo um monte, É, né? o Não cara pagou tá nem falando de investimento, mas o cara não consegue nem fechar a conta dele no azul, pô. Ele não consegue nem chegar no dia 30. É para esse cara que eu acho que deve ser os esforços de projetos de educação financeira. Porque é fazer com que esse trabalhador, primeiramente, ele tenha consciência das escolhas que ele faz do ponto de vista econômico, né? Porque é como você disse, ele vai no supermercado, ele compra muito motivado por promoção. Eu sempre digo que promoção é muito parecido com fé, né? Porque eu acredito que aquilo que está escrito naquele supermercado, naquela plaquinha, é verdade. E a promoção, na realidade, ela só é promoção se eu souber quanto eu paguei ontem, comparado com o preço de hoje, para efetivamente saber se efetivamente houve uma queda de preço. Muito interessante, recentemente a gente tem visto algumas movimentações em relação ao preço da gasolina, do combustível de maneira geral, né? Essa semana eu vim do aeroporto, acabei de chegar de final de semana fora, passei no aeroporto, naquele posto do aeroporto, tava lá, gasolina 5,17. Uhum. Eu digo, porra, mas bacana, Bom, gasolina né? 5,17. Caiu. Sem saber, né, que nesse mesmo dia a Petrobras tinha baixado 18 centavos o preço do combustível lá na refinaria. E, em tese, deveria refletir isso na ponta da bomba. Quando foi hoje, eu ouvi na rádio, uma das rádios que eu ouço, o cara disse, falando o seguinte, olha, eu passei no posto do aeroporto, estava custando 5,17. Com esse anúncio de redução do preço do combustível pela Petrobras de 18 centavos, eu passei hoje e lá no posto estava 5,89. Uai. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles movimentam com o preço, né? Quer dizer, era 5,17, baixou mais. Em tese, deveria baixar mais os 18 centavos em cima de 5,17, Era mas para o que estar é que... 4,99. Né? Exatamente. O que é que o dono do posto faz? Aumenta o preço. Para ir depois, aí sim, né? Aí depois ele desce. Tirar os 18%. E isso acontece com combustível, isso acontece com Com tudo, produto de né? supermercado, isso acontece com farmácia, né? Se você não tem efetivamente noção de quanto você gasta, por exemplo, compra de supermercado. As Black Friday. As Black Friday As brasileiras. Black Frauds, né? Conta de supermercado é uma conta recorrente, né?
Você pode até não pagar a luz, você pode até não pagar o condomínio, você não pode até não pagar o boleto do carro. Mas o supermercado você tem que fazer. Se você não sabe, como você mesmo disse, e eu confirmo, né? As pessoas não têm noção de quanto elas pagaram na última compra, elas não têm a noção básica do que é um movimento de variação de preço, como é que esse cara vai conseguir chegar no final do mês com sobra de caixa, né? Você falando disso, as pessoas têm que fugir dos preços altos. Tem que fugir dos preços altos. Se ali a gasolina está 5,89, vamos ver no próximo posto. Liga para um amigo, onde é que está a gasolina barata? Vê um aplicativo que mostra onde está barato. Tem que buscar informação, né? Tem que buscar informação para pagar mais barato. Isso você vê também na questão do supermercado. Se aquele produto que tu está acostumado a comprar. Minha mãe, por exemplo, minha mãe gosta do arroz Tio João. Tio João é bom pra caramba, eu gosto pra caramba também. Eu faço a comida com arroz Tio João. Só que existem outras marcas da mesma qualidade, eu posso falar da mesma qualidade, bem mais barato. Mas as pessoas estão acostumadas com aquele produto. E As aí pessoas compram muito mais a marca do que Exato. do que a E eu falei, qualidade em minha si. mãe, tem outro arroz mais barato. Mas não é tão bom quanto o Tio João. Ó, tô fazendo uma propaganda aqui pro Tio João. Aí, eu fiz um arroz lá em casa. Aí, mãe, gostou do meu arroz aí? Nossa, tá uma delícia. É Tio João. Eu sei que é Tio João. Que nada, mãe, não é Tio João, não. Aí eu falava lá a marca. Eu sei. Aí ela deixa eu ver esse arroz aí. Aí eu mostrava o saco assim, ó. É igualzinho. Isso acontece com arroz. Claro, tem arroz que não presta mesmo. Realmente tem arroz que a qualidade é inferior. Mas tem vários produtos que são iguais. E aí as pessoas têm que experimentar. Tem que experimentar. E não ficar só com alguns certos produtos. Isso vale para sabão em pó também. A pessoa está acostumada com a marca, só quer comprar aquela marca. Sendo que a própria fábrica daquela marca, ela fabrica um outro sabão com outro nome, com a mesma qualidade, mas só com outro nome, mais barato, que é para a classe mais baixa comprar aquele produto, que é dela também. Porque a classe muito baixa não quer comprar o produto caro. Aí ela faz um mesmo sabão com outra marca Vai muito do e marketing, vende né? para todo mundo. Então ela está vendendo para todas as classes sociais. As pessoas têm que pesquisar. Que abrir a mente, né? E Tem que mais pesquisar. informação. São duas coisas. Tem que pesquisar o preço. Quanto é que tá o Tio João aqui nesse supermercado? Pô, aumentou muito. Aí usa o aplicativo lá para saber que em relação ao mês passado. Naquele mercado ali, pô, aumentou muito. Então vamos ver no outro mercado, se não tá mais barato. E se não tiver mais barato, tá muito caro mesmo, vamos ver um produto similar, que tem a mesma qualidade, só que com preço mais barato. O complicado é que as pessoas elas não querem fazer isso porque cada vez mais as pessoas estão mais acomodadas, né? Porque a geração que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo hoje em dia é o tempo todo a tecnologia está querendo fazer um trabalho para você porque ele não quer que o ser humano pense, ele não, tipo, é meio que isso que a gente tá caminhando. O ser humano ficar cada vez mais acomodado. Começou lá atrás, com o lance de criar um controle remoto para televisão. Hoje em dia, você tem tudo na palma da sua mão com o celular. Mas então, você não tem que pensar, porque tudo tá fazendo por você. Quem quer cuidar da sua vida financeira, quem tá endividado, não pode ter acomodação nesse caso. Muito bom, não pode. Eduardo. Muito bom esse seu comentário. É muito começa dentro da sua cabeça, né? De você colocar na sua cabeça que você tem que se educar, se disciplinar. Eu acho que é o primeiro passo que você tem que dar para tudo. E até para entender que é uma prioridade você ter que pesquisar. A pesquisa faz parte da sua a pesquisa faz parte do seu crescimento. E se todo mundo fizer isso faz com que o lojista, o produtor, trabalhar em cima barateie o seu produto. Exatamente. Reduz o seu custo. Porque se aquele produto está encalhado lá, ele tem prazo de validade. Então, se ele não vender, ele vai vencer. E aí ele perde. Então, se a pessoa deixa de comprar aquele produto que está muito caro e passa a comprar uma outra marca ou em outro lugar, uma hora ele vai ter que abaixar aquele produto. Aí vem aquelas promoções, né? Verdade. Pô, falta um mês pro vencimento. Se a gente não fizer uma promoção aqui, eu lojista, se eu não fizer uma promoção aqui, eu vou perder esses produtos. E aí é onde muitas pessoas compram de promoção. As promoções são assim. As verdadeiras promoções são assim. Mas com um prazo reduzido, que você tem que consumir
Um tempo e outro. Eu costumo dizer, Eduardo, dentro desse aspecto que você está acabando de colocar junto com o Nadal, de que normalmente as pessoas são fiéis à marca. É um fato. Minha mãe, por exemplo, eu me lembro dessa questão do sabor em pó, né? É. Ela só comprava uma determinada marca. Amo. Para ela Fala, pode falar. Vou falar. Mas o que hoje eu sempre digo o seguinte: nós devemos procurar as marcas que são fiéis ao nosso bolso. Isso. Eu acho que essa é a grande pegada, né? É. Eu acho que as nossas escolhas têm que ser escolhas muito mais conscientes para que a gente busque, na realidade, produtos, e obviamente produtos marca, né? Da qual são fiel para o nosso bolso. Uhum. Porque na realidade... É um preço justo, né? Exatamente. Bom e barato. O preço justo, exatamente. O preço que... Porque com a inflação, ela tem essa questão. Além de fazer com que a gente perca poder de compra, ela quebra na nossa cabeça a nossa percepção de valor. É. O que é que vale mais? 1 quilo de carne e um sapato, né? A gente não tem como em um momento, vamos dizer assim, de inflação alta, você fazer essa comparação de valor. Sim. Né? Então, assim, você não sabe. Né? Eu me lembro que há uns 3 meses atrás, eu me impus um desafio, né? E esse desafio era de tentar adivinhar o que era que chegava primeiro a R$10, se a gasolina ou o litro de leite. Não, é verdade. E eu consegui, né, realizar essa tarefa constatando que nas minhas compras o litro de leite, principalmente aquele sem lactose, chegou a R$10 mais rápido que a gasolina. A gasolina baixou. Caramba. Né? E o litro de leite chegou. Eu paguei num litro de leite desse Tetra Pak mais de R$10. E isso a gente perde a noção. Né? O que é que vale mais, um litro de leite ou a gasolina, né? Eu até pensei, eu não vou mais nem colocar leite no meu café, vou colocar gasolina, que tá mais caro. Né? É melhor. Você percebeu que a gente fala diversos assuntos e volta a cair na inflação? Sim. A inflação, ela é muito prejudicial, seja de 1% ao mês, seja de 3%, seja 10% ao ano, seja 6%, seja 80% lá nos anos 80. Toda ela é prejudicial. Qualquer inflação ela é prejudicial ao nosso bolso. Tanto é que em termos de política macroeconômica, né, os bancos centrais sempre perseguem, né, o controle inflacionário. Porque sabe que isso tem um impacto realmente não só no bolso das pessoas, como também nas contas do Estado. Né? Porque com a inflação mais alta, Eduardo, você tem uma Selic mais alta. Isso. Uma Selic mais alta, o governo vai pagar mais juros pelos títulos que ele emitir. No nosso bolso, a mesma coisa. Inflação mais alta, crédito mais caro, né? Redução do poder aquisitivo. Ou seja, a inflação ela impacta em todos os níveis, tanto macroeconomicamente falando, como também na economia das nossas famílias. Você falando de inflação e as pessoas investindo o seu dinheiro em poupança, muitas vezes ela não acompanhou a inflação. Sim. Então, você colocou R$100 lá. No final do ano, a inflação deu 10% e a poupança deu 9%. Ou seja, o seu R$100 virou 99. Ele não teve uma valorização. Ele não teve uma valorização. Nem isso as pessoas conseguem entender. Uma coisa aconteceu muito interessante. Deixa eu contar um caso aqui que... não vou entrar no fato de questão política, certo? Só vou contar do fato que aconteceu. Certo. Não sei se vocês lembram que teve um escarcéu aí na mídia, alguns deputados se aproveitaram da situação para falar besteira, sabe? Lembra daquele caso que um político lá, filho de um político, não sei se eu posso falar o nome, ele comprou uma casa a juros bem abaixo do mercado? Você lembra dessa história? Sim, eu acho que sim. Não precisa falar nome. Não precisa falar nome não, né? Não. Então ainda mais nessa época agora. Ainda mais nessa época de eleição é melhor. Então eu não vou falar não, mas eu vou contar a história para você entender. Existe uma modalidade de financiamento que é assim, 8% de juros ao ano. Então você vai comprar uma casa, você faz um financiamento, você contrata lá, e você vai pagar 8% de juros ao ano. Ok? Sim. Essa é uma modalidade. Existe uma outra modalidade que você vai pagar
3% ao ano. Só que você vai pagar 3% ao ano mais o rendimento da poupança, que é mais ou menos a inflação, Sim. certo? Aí, teve uns deputados lá que fizeram assim, governador, me empresta pro povo, né? Querendo fazer a média com o povo, empresta pro povo esses juros de camarada, juros de 3%. Cara, tá lá, pra quem quiser. Mas só louco ou quem vai pagar o financiamento muito rápido para acreditar que a inflação não vai subir, que os juros da poupança não vai ser exorbitante, para contratar um empréstimo desse, um financiamento desse. Por quê? Se ele contratou 3% mais poupança, se a poupança está 3%, ele pagou 3% mais 3%, deu 6%, certo? Sim. Ok, pagou melhor do que os 8%, não foi? Mas se a inflação chegar a 10, Se a inflação chegar a 10, ele vai pagar 3 mais 10, ele vai pagar 13%. Aí já não tá enquanto o legal. outro que contratou a 8 Manteve. manteve o. Então, assim, as pessoas têm que entender que existe As pessoas têm que inflação. fazer conta, Cálculo. né, Eduardo? Tem Cálculo. que fazer Eu acho que conta. Né? começou falando disso, É. né? Fazer cálculo e também saber que nós vivemos no Brasil, que hoje a inflação está 2, mas no ano seguinte pode estar 11, com o mesmo presidente. Com o mesmo. Não importa se é de esquerda, se é de direita, vai ter sempre uma volatilidade. Sempre vai ter um tempo de inflação alta, um tempo de inflação controlada, seja qual for o governo. Então não dá para falar assim, eu vou pagar 3%, que é muito mais barato. Não dá. E não dá. o que a gente tem de ação? É porque para controlar a inflação são políticas públicas, né? Eu diria. Ou você acha que tem alguma outra forma de Pública controle? e o que a gente estava falando agora. Aham. A gente pode fazer o nosso papel também. Entendi. É verdade. sim. Se a gente controlar ali os gastos, saber pesquisar, saber comparar e não aceitar o que eles estão fazendo pra gente. Aqui, por que eu vendo essa caneca para você por R$50 e ele vende por 20? Por que eu tô vendendo por 50? Porque tem quem tem pague. compra. Tem quem Se você tá pague. quem comprando compra. a minha, eu vou continuar vendendo por 50. Agora, se você parou de comprar a minha por 50, a dele vai ser vendida por 20. E você vai comprar a dele. É que nem tem tênis de 1.000, 3.000 E isso reais. vai gerar Isso. estoque aí, né, Eduardo? Agora imagine só, você tá comprando a minha por 50. Você comprou. No mês que vem eu vou vender, vou vender por 60. Eu tô causando inflação. E você tá pagando. Uhum. Então, se você tá pagando, eu tô vendendo, tá tudo normal. É. Agora, para de comprar. Aí para. Para de comprar, eu vou parar de subir o preço. Uhum. Aí você vai comprar uma mais barata. Vai ter que Então, tabelar a o seu gente preço. pode fazer a nossa parte também. Não é só política pública, não é só aumentar os juros, não é... O ser humano tem muito esse de terceirizar, né? Querer terceirizar a culpa. Eu não é. posso fazer nada, eu não tenho nada pra fazer. Então, a culpa é dele, a culpa é do governo. Tipo, gosta de apontar o dedo, né? Então, não é essa a saída. então, a gente tem que ter uma educação financeira. Não tem como. Você tem que ter... Porque, às vezes, o banco que era para ser seu amigo, ele muitas vezes é seu inimigo. Uhum. Às vezes, o gerente do banco, ele não está preocupado se você tem condições de pagar um financiamento ou não. Ele quer... tem que cumprir meta, né? Ele tem que cumprir meta. E tem gente, por exemplo, hoje, vamos falar de modalidade de financiamento. Você vai comprar uma casa. Aí você tem lá, você quer a tabela, um sistema de amortização que a gente chama, né? Como é que você vai amortizar as suas parcelas? Como é que você vai pagar? Aí você tem duas que são mais comuns, a tabela Price e a tabela SAC, né? A SAC é sistema de amortização constante. Ou seja, todo mês vai amortizando um valor da dívida e essa amortização é constante. É o mesmo valor... Seria esses 8% que você falou em taxa fixa ou não? Isso, poderia ser essa taxa fixa. As duas podem ser a taxa fixa, tanto a Price como a SAC. Aí você utiliza essa tabela. Vamos supor que eu tenho lá uma kitnet para comprar, ela custa R$100.000, certo? Eu vou dividir em 100 prestações. Na tabela SAC, são 100 prestações de R$1.000, ok? Sim. Só que os juros eu vou pagar sobre todo o financiamento. Então, é 8% sobre R$100.000, né? Uhum. Na primeira parcela, eu estou pagando juros sobre tudo. Aí, na primeira parcela, os juros é alto. Então, vamos supor que seria lá R$300 de juros.
Ok? Uhum. Vamos seguir o cálculo. Então, eu amortizei 1.000 na primeira parcela. Minha dívida agora é 99 mil, certo? Agora, os juros é sobre 99 mil. No segundo mês, Entendi. eu vou pagar menos juros do que no primeiro. Uhum. Eu vou amortizar 1.000, que é da parcela, certo? E agora os juros sobre 99. Então, eu vou pagar um juros um pouquinho menor. E assim por diante. E assim vai até finalizar a 100ª parcela, ok? Uhum. Então, você começa com uma parcela alta, diminuindo. inicialmente, aí vai diminuindo, e lá no final, ela tá bem menor, ok? Uhum. Essa é a tabela saque. A tabela price é diferente. Ela meio que equilibra ali o valor das parcelas. Você já calcula os juros, né? E divide em todas as parcelas. Então, fica parcelas fixas. Vamos supor que fique 1.200 por mês. Então, vai ser 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Então, ela inicialmente é uma parcela menor do que a tabela saque, Mas certo? ela vai igualando no Mas final. ela é igual. Ela é igual. E a saque vai chegar um momento que vai ser igual à da tabela price, mas lá na mais frente ela é baixo. menor. Uhum. E aí você vê o seguinte: você é servidor público. Volta aqui o caso do servidor público. Você vai comprar um imóvel. Qual tabela você vai escolher? A primeira, não? Tabela saque. Isso. Por quê? Por causa da maldita da inflação. Uhum. Porque se você colocou lá, fez uns cálculos, você consegue pagar 1.300 de prestação por causa daquela sua renda que você tem. No mês seguinte, se a inflação for muito alta, Ela vai compensar. vai complicar ali, ó. Vai complicar. Porque se for muito alta, nesse primeiro mês você consegue, no segundo você consegue, E depois? e depois, Ah. né? Então é melhor você ter uma parcela que vai abaixando com o tempo. Porque pelo menos, a inflação que vai aparecendo, você vai ali controlando, porque a parcela vai diminuindo. Até isso, a inflação, você Impacta, né? entendendo sobre inflação, você toma decisão melhor. Uhum. E é isso que as pessoas têm que fazer. Saber tomar decisões em relação a Eduardo, finanças. eu vou te fazer uma provocação, né? Há uns meses atrás, eu comecei a estudar essa questão, né? Por que as pessoas não sabem fazer conta, né? Porque, na realidade, a educação financeira, como você mesmo falou, e esse nosso podcast tá batendo muito nessa tecla, né? É que as pessoas precisam fazer conta. E aí eu comecei a ver o seguinte, bom, por que as pessoas não tomam boas decisões financeiras? Eu, como pesquisador e como mais de 25 anos de academia, eu comecei a buscar razões ligadas a essa movimentação, né, de que as pessoas efetivamente não sabem fazer conta. E aí eu fui atrás, né, de números. E eu encontrei o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, é o SAEB, que é um sistema aplicado, é uma prova aplicada pelo governo, o Ministério da Educação, em cima de alunos, né, que terminam o primeiro e segundo grau. Quando você começa a olhar esses números, você começa a ver a baixa proficiência de matemática, Uhum, a baixa proficiência de português. uhum, E aí você começa a ver o seguinte: como é que eu posso fazer com que aquela pessoa tenha determinados conhecimentos de educação financeira se ela lá atrás, na escola, ela não teve uma boa formação em matemática para poder fazer esses cálculos, né? uhum. E muito menos uma boa formação em português, para poder entender o problema e saber contextualizar. É. Então, é difícil você chegar no Brasil para falar efetivamente de educação financeira, com esses cálculos aqui que você está acabando de colocar, se as pessoas lá atrás elas saem da escola sem saber fazer conta, um baixíssimo nível de proficiência de matemática. Então, como é que você vai resolver esse problema? Então, essa questão do ensino, hoje em dia está mais complicado, porque no meu tempo se reprovava muito. Se você não sabe, você não vai para frente. É que não é o caso hoje, né? Hoje não é o caso. Então, o que tem que ser ensinado é questões práticas, sabe? Vamos supor, você está ensinando para um garoto, sei lá, de 10 anos, alguma questão de matemática. Tem que ensinar coisa prática. Por exemplo, Joãozinho, quanto é que deu a sua conta de luz? Aí ele vai ter que pegar lá Uhum. a conta de luz e ver. Por que você paga
R$ 123 de conta de luz. Você sabe como é calculado a conta de luz? Quem sabe quanto é calculada a conta de luz? Conta de luz é o que você usa. Uhum. É o banho demorado, é a luz que fica acesa, é a televisão que está É o ligada e computador ninguém ligado está no- assistindo. Então, se a criança começa a aprender na prática, e aí ela começa a entender que se ela paga R$ 123 de conta de luz, e se no mês, se ela pudesse pagar apenas 99, sobraria R$ 24 para ser usado em outra coisa, Uhum. que poderia ser um alimento melhor, que poderia ser um passeio, Um passeio, sabe? exato. Poderia Um ser várias cinema. coisas. Então a criança, ela tem que ser ensinada na prática, como é que funciona os cálculos. Vamos fazer um cálculo aqui de juros. Pra Tudo tem que despertar interesse, né? para despertar interesse. E isso, a gente fala de educação na infância, mas isso também pode ser ensinado para o adulto. Pode ser ensinado. Porque muitas vezes o adulto tá tão automaticamente movido pelo que já é de praxe comum, que ele não tem nem interesse de saber como é que funciona. Uhum. É muito passivo, né? Adota uma postura. Eu sinto que. Eu sinto muitos adultos, assim. Quando eu comecei, sou jovem, né? Então eu olho assim muito. Eu tô entendendo. Tô começando. Eu não tinha percebido isso. Então, quando eu vou olhando os adultos hoje em dia com o meu olhar, eu vejo que muitos adotam uma postura muito passiva, de aceitar a posição de que ele tá e ficar procurando desculpas ou justificativas pra aceitar a posição dele, ao invés de tomar uma postura ativa de, pô, a escola não me ensinou, pô, eu tenho que ir lá e eu tenho que aprender, eu preciso disso pra melhorar a minha vida. É o que você falou, é isso mesmo. A passividade, você não questiona, sabe? Você não pergunta por que é assim. As pessoas tão assim, acho que estão avesso à mudança, eu não sei o que que é. Me explica, Paulo, você que é... Realmente eu também. Eu entendo essa questão. Mas o Nadal colocou alguns minutos atrás a questão da tecnologia, né? Eu acho que a gente entrou num ritmo, né, onde a tecnologia está substituindo várias decisões nossas, né? Uhum. Eu sempre digo o seguinte: você sai de casa, você sai do ponto A para o ponto B, você não pensa mais, você não pergunta mais, você bota num determinado aplicativo e o aplicativo é que vai te dizer para onde você vai, como você vai. Exatamente. Não, mas isso A é bom. educação A gente não aprendeu a usar bom ainda. É entre bom aspas, assim, né? os aplicativos são feitos para facilitar a sua vida. Sim, E mas isso é. essa facilitação leva a essa passividade. Ah, É porque eu acho que a gente não aprendeu a Eu usar. não É questiono isso. mais, né? aham. O que a máquina está dizendo, eu vou e faço. Isso traz uma Uma preguiça postura. mental Isso, crônica. exatamente. E, consequentemente, eu, por exemplo, quando vou no supermercado, eu acredito que aquilo que está escrito de promoção é promoção. É. Eu não penso mais. Uhum. Eu não busco, por exemplo, conhecer o histórico de preço do produto. É. Eu sempre digo, quando você vai no supermercado e que você vê um determinado preço, ali é uma foto. O que você tem que analisar do ponto de vista da educação financeira é o filme. O filme é o histórico de preço. Isso. Uhum. Quanto é que esse preço, qual era o preço desse produto há um mês atrás, quando eu estive aqui fazendo a minha compra? Quanto é que está esse produto hoje? Mas eu faço isso? Eu não faço isso. Por quê? Porque, na realidade, existe a tecnologia, por um lado, ela foi muito bom, realmente deu ao ser humano uma capacidade de utilizar, né, parte do seu cérebro para outras funções. Uhum. Mas, por outro lado, gerou essa preguiça crônica mental, né? Eu não quero mais pensar. Eu coloco no aplicativo, o aplicativo vai me dizer para onde eu vou, o Uhum. aplicativo vai me dizer o que é que eu devo fazer, o aplicativo vai me dizer... Enfim. Só que, na realidade, isso traz uma certa preguiça mental que está sendo crônica, né? E aí eu acredito, né? E eu sempre estou colocando a questão da fé, né? De que aquele preço que eu estou vendo ali no supermercado é aquele preço mesmo e acabou. Quando, na realidade, muitas vezes, se você conhece o histórico de preço, se você acompanha o histórico de preço, você começa a ver que, na realidade, nem sempre o que está escrito em promoção efetivamente é uma promoção. E aí você começa a ter a necessidade de tomar decisões. Uhum. Ou troca de marca, ou troca de ponto de venda. Eu, por exemplo, Exato. moro numa determinada região em Brasília, que eu fazia as minhas compras de supermercado por uma questão de comodidade a 2 quadras do meu apartamento. Uhum. Só que quando eu comecei a usar o aplicativo e comecei a pensar sobre isso e a questionar sobre isso,
eu comecei a ver que o preço daquele estabelecimento estava muito alto, né? É. E aí, o que foi que eu fiz? Eu cruzei uma rua. Uma E rua quando, só. uma rua só, cruzei uma rua. Quando eu passei para outra rua, eu estava em outro bairro. Em outro bairro com outra realidade de preço. Olha Loucura, aí. né? Não, é uma loucura isso, né? Mas é literalmente isso, né? Eu moro no Sudoeste, comprava no Sudoeste. Cruzei aquela rua ali do O HFA, Cruzeiro? passei pro Cruzeiro, cheguei no Cruzeiro, o preço do Cruzeiro, a pouco mais de 200, 300 metros da minha casa, o preço é outro. É. E aí, quando você começa a acompanhar esse histórico de preço, você começa a tomar melhores decisões. Exatamente. E isso traz economia real para o teu bolso. A grande questão é que, na realidade, você precisa fazer com que as pessoas entendam isso, né? As pessoas estão no nível de consciência que elas não sabem isso. Então, e você, pode falar a sua idade? A minha idade? É. 60. 60 anos. Isso foi recente, não foi? Tem quanto tempo? Uns Sim, 2 2 anos? anos. Então, com 58 anos, você aprendeu. Na realidade, assim, eu sempre digo que você sofre influência muito grande da família, né? Uhum. Meu pai era funcionário público. E por conta de ser funcionário público, ele sempre teve muita preocupação em manter controle do seu orçamento doméstico. Eu sou da época do crediário, com 60 anos, aí você imagina. Nos anos 70, né, eu adolescente, eu gostava muito de ir para as lojas de querer comprar. E a minha mãe sempre dizia assim, não, depois a gente compra. Esse depois a gente compra é uma maneira dela dizer o seguinte, tira o foco disso, depois a gente volta, né? Só que ela nunca voltava para comprar. E ela sempre dizia, eu só vou fazer um crediário após terminar um carnê. Então, terminava um carnê, abria um outro crediário. Mas tudo dentro do orçamento que o papai tinha. Uhum. Então, eu aprendi isso desde cedo. Eu, por exemplo, eu sempre costumo dizer que eu nasci em Fortaleza e eu gosto muito de mar, eu sou muito ligado ao mar, né? Eu pegava onda, era surfista na época de adolescente. E eu recebi uma mesada, Nadal. Eu recebi uma mesada. E essa mesada, eu tinha que controlar esse meu dinheirinho até o dia 30, porque eu só ia receber dinheiro quando meu pai recebesse dinheiro. Eu ia para a praia, eu ia de ônibus, porque a gente, obviamente, funcionário público, assim, no caso do meu pai, a gente não era rico, né? A gente vivia dentro de uma classe média, mas a gente não tinha dinheiro sobrando. Eu tinha um dinheirinho contado. E eu tinha que tomar decisão. Porque quando eu ia para a praia de ônibus, com a minha prancha, que os motoristas efetivamente não gostavam, eu tinha que tomar uma decisão de que, se eu quisesse voltar de ônibus, eu não podia lanchar na praia. Se eu resolvesse fazer um lanche na praia, seja um picolé, seja um sanduíche, uma Coca-Cola, esse dinheiro ia fazer falta para poder pagar a passagem do ônibus. E eu tinha que voltar a pé. Então eu aprendi desde pequeno que eu tinha que fazer escolhas. A grande questão é que o jovem hoje brasileiro, em linhas gerais, tem muita dificuldade, Eduardo Nadal, de fazer escolhas. Quando você faz escolhas, você abre mão de alguma coisa. Então, eu abria mão, por exemplo, de voltar de ônibus, porque eu resolvia fazer um lanche. Porque o meu dinheiro não dava para fazer o lanche e para pagar a passagem de ônibus. Então, eu voltava a pé. Né? Muitas vezes, eu não fazia o lanche, deixava, obviamente, para lanchar em casa. Porque, efetivamente, a escolha que eu tinha que fazer estava muito baseada na quantidade de dinheiro que eu tinha no bolso. Hoje em dia, a gente não vê o jovem fazer esse tipo de abdicação, né? Porque quando você escolhe, você abre mão de alguma coisa. Nadal, você que é jovem, você prefere receber juros ou pagar juros? Receber, né? Receber juros. É uma questão de escolha, né? Então, imagine as suas próximas decisões, as suas próximas escolhas focado nisso. Em não pagar juros, mas receber juros. Vai seguir? Sim, eu sei. Ou seja, você vai ter que fazer uma escolhas. reserva. Vai ter que fazer escolhas para que, exatamente isso, para que tenha reserva, para aquele dinheirinho virar mais dinheiro, virar mais dinheiro e virar mais dinheiro. Controlar os impulsos que o consumo tem na nossa mente. Controlar impulso. É fazer escolhas. É fazer escolhas. É o que o Paulo falou. Fazer escolhas. Mas isso Pensa só nessas duas opções. Pagar juros ou receber juros. E a partir daí, dessa opção que você escolheu, que é de receber juros, todas as suas decisões têm que levar a esse objetivo. Mas isso, assim, voltando a essa questão, tem uma influência familiar também, né, Eduardo? Eu acho que as famílias deveriam se envolver mais
com essa temática, né? Conversar mais sobre isso. A gente herda muito do nosso. Tipo, eu falo assim, a gente herda muito dos nossos pais. Os problemas financeiros dele, às vezes, vai ser seus problemas financeiros lá na frente se você não tomar conta. Porque eu acho que a gente herda muito. Nossos exemplos de como gastar, como gerir o dinheiro, vem de dentro de casa, muitas vezes. Uma das coisas que mais me preocupa, Eduardo e Nadal, é que eu vejo hoje, com muita preocupação, o futuro dessa juventude hoje de 20 e poucos anos de idade, né? E com certeza vai ser uma juventude onde, na fase da aposentadoria, vão ter mais dificuldades do que nós estamos tendo hoje. Porque realmente eu não estou vendo no Brasil, nessa situação que nós estamos passando, esse jovem com esse tipo de preocupação. A preocupação em dizer o seguinte: olha, eu vou gastar X, guardar um pouquinho, tanto para uma emergência quanto também para a minha fase de aposentadoria. Porque também é outra coisa, né? Nós não somos treinados para nos aposentar, né? A gente não pensa muito nisso, né? Não. Imagina um jovem de 25 anos como o Nadal. Nadal, como é que você se vê quando tiver a minha idade com 60 anos? Né? Acho que a gente nunca para pra pensar isso. Tipo, Pois é, mas, anos, tá mas, longe, isso, né? devia. Porque quanto mais cedo, e o Eduardo me corrige se eu estiver errado, quanto mais cedo você começar com esse movimento de poupar, de se preocupar com o futuro, de ter uma reserva, de ser disciplinado, de ser paciente, eu acho que também é outra coisa, né? Saber fazer escolhas corretas, né? Mais tranquilo você vai estar na aposentadoria. Eu fico feliz, que muito do que eu aprendo nos podcasts, nas coisas aqui, principalmente no Price aqui, vou aplicando na minha vida e tá dando certo, tá dando bom. Eu vejo o jovem de hoje muito despreocupado com o futuro, sabe? Verdade. Eu não vejo ninguém assim, da galerinha que eu conheço, da molecada que eu conheço, dos meus sobrinhos, eu não vejo ninguém preocupado em construir patrimônio, Mas não tá sabe? mesmo. Antigamente a gente já queria Mas tirar a carteira, já queria comprar o um nosso carro. É verdade. A galera hoje não tá nem tirando Eu não tenho carteira. carteira. Quanto mais comprar um carro. Ainda mais tem um detalhe, né, o Eduardo? Eu acho que nós aqui, assim, obviamente eu sou um pouco mais velho do que você, mas nós tínhamos aquela coisa de fazer 18 anos, nós tínhamos que sair de casa, Os jovens querem ficar, ter a né? nossa independência, né? E hoje em dia não, hoje em dia você vê o cara com 30 anos, 30 e poucos anos dentro de casa, cara. Eu não sei como conseguem, eu não sei como é incrível conseguem. isso, né? Então isso realmente me preocupa, né? E eu fico muito feliz nesse nosso bate-papo de hoje. Foi um bate-papo que eu acho que agregou bastante a nossa discussão, a nossa preocupação sobre educação financeira, né? E eu queria deixar aí os meus agradecimentos para você, Eduardo, e deixar aí as últimas palavras para você, né? No sentido de que dica, por exemplo, você daria? Vamos criar uma persona aqui. Olha pro Nadal e diz assim: Nadal, dá uma dica para esse cara. Fala para ele aí o que é que você daria de dica para ele pensar, né? Fazer alguma coisa hoje para que quando ele chegar na aposentadoria, quando ele chegar a uma fase onde ele vai reduzir, vamos dizer assim, o seu ritmo de trabalho, ele possa ter uma velhice mais tranquila, né? O que é que você diria hoje pro Nadal? Eu já até iniciei aqui, né, falando sobre essa questão de receber juros. Nadal, foca em receber juros. Foca em receber Faz o juros. dinheiro trabalhar para você, né? Faz o dinheiro trabalhar para você. Pega aquele exemplo do livro lá do Lobo Milionário, Os Três Porquinhos. Se pague primeiro. Pague-se primeiro. Do jeito que você quiser, o português. Se pague, pague-se primeiro. Pague-se primeiro. Se você está tranquilo hoje, consegue colocar 20% para esse objetivo de receber juros, de fazer o dinheiro para trabalhar para você, coloque o 20%. Se conseguir 30%, coloque 30%. Mas no mínimo 10%. Eu tenho umas contas aí que eu estou fazendo, eu não posso colocar 20%. Beleza, coloque 15%. Mas coloque. Aplique um dinheirinho. E aí, vai estudando aos poucos questões sobre investimentos. Tem investimentos que é muito simples, muito fácil. Tesouro Direto é muito fácil, é muito seguro. Eu poderia falar sobre Tesouro Direto aqui. Aí seria um outro episódio. Né? Seria um outro episódio, porque ainda mais agora que mudança de taxa, a taxa está caindo um pouco. O que está tendo de rentabilidade em alguns títulos pré-fixados de longas datas aí de vencimento. E se você aprender um pouquinho sobre investimento,
você já vai ter, assim, uma satisfação muito grande de ver ali o dinheiro crescendo. Isso é uma coisa Bacana. muito legal. Então, o conselho que eu vou te dar, pague-se primeiro e foque em receber juros. E gaste só o que sobrar. Uhum. É isso. Consciência também. Beleza. Nadal, quer dizer alguma coisa aí pra finalizar esse nosso podcast de hoje? Foi show, hein, cara? Não, vou agradecer aqui pela entrega. E eu gostei Foi uma muito, assessoria de graça, eu viu, gostei bicho? muito por causa do nível do dialeto mesmo usado, do conhecimento sendo aplicado. Eu acho que isso aqui foi legal porque foi muito democrático. Eu acho que pessoas que não estudaram tanto conseguem entender o que a gente falou aqui hoje. Uhum. E isso eu acho que é o maior pilar da comunicação, conseguir falar com muita gente, né? Conseguir falar com a maioria. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso hoje. Foi tranquilo. Agora, eu não posso deixar de fechar o nosso episódio de hoje sem o nosso técnico mora aqui, Vitinho, dizer alguma coisa. Vitinho, o que foi que você aprendeu hoje nesse nosso episódio sobre dinheiro, cara? Tu sabe lidar com dinheiro, Vitinho? Realmente, hoje em dia, eu não sei muito, né? Garanto que depois desse podcast aqui, eu vou saber lidar mais com o meu dinheiro, né? Saber investir e tentar pelo menos guardar 10% ali, né? Tentar me pagar. Pelo primeiro. menos 10, Vitinho, Pelo menos uns entendeu? 10, né? Tentar ali. Pelo menos 10, é. Ainda mais a gente aí que não tem esse lance da renda fixa, né, Vitinho? A gente é o tempo todo ganhando dinheiro de um lado ali, do outro aqui, é meio Se a loucura. gente não se estrutura, né? Vai ser Se difícil. não quebra, se não do E o lado. tempo passa e quando mais passa, a gente fica cansado, né? Pra trabalhar quando tá velho. é difícil. Aproveitar que tem energia. Oh, isso vale para É, todo mundo, verdade. tá? Vale para quem faz, quem é freelancer, quem Sim, ganha quem tem bem, carteira assinada. quem trabalha de Uber, quem qualquer profissão. Autônomo ali, né? Pega 10% e destina para investimentos. Uhum. Beleza. Boa. Pessoal, hoje eu queria finalmente agradecer mais uma vez aí a presença do Eduardo Coelho, educador financeiro, autor de livro de um garoto de 14 anos que está aprendendo a investir desde cedo, Isso né? é maravilhoso. Obrigado aí pela participação. Eu gostei demais desse nosso bate-papo, né? É um bate-papo que nós ficaríamos aqui com tem muito certeza um tempo muito maior, mas infelizmente nós vamos ter que encerrar esse episódio de hoje. Eu queria... Vitinho, cadê as nossas palmas aí? Será que rola aí? Aí. Aê! Boa. Valeu. Foi sensacional. Fechando. Valeu, família. Valeu, Eduardo. Um abraço. Até a Obrigado. próxima.